Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus, e para isso nós criamos este canal para trazer o melhor conteúdo aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações. Lembrando que a nossa hashtag é 81 anos da Assembleia de Deus em Casa Amarela. Agora solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fazendo tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, e que, se Ele não voltar, possamos estar aqui ano que vem e nos outros anos, continuando agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos estar na sua casa. Amém? Meus amados irmãos, queremos convidar a amada igreja que estamos abrindo no livro de Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 7, onde se encontra o tema da festividade, 56 e 7 de Isaías. Quero convidar toda a igreja do Senhor para estar abrindo a palavra de Deus aqui esta noite, para podermos meditar naquilo que o Espírito Santo Ele deseja comunicar aos nossos corações. Amém? Isaías 56 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Também os levarei ao meu santo monte, e os sustentarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diga amém. Amém. Vamos repetir a última parte do versículo, onde se encontra o tema, 3, 1, 2, 3. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Glória a Deus. Olha para cá, por favor, aqui esta noite. Meus amados irmãos, queremos esta noite, em breves palavras, estar meditando juntamente com os irmãos aqui neste local, neste lugar, sobre a importância de estarmos na casa do Senhor e a importância de sermos esta casa. A casa de oração referida aqui em Isaías, capítulo número 56, especificamente no versículo número 7, onde se encontra o tema da festividade, ela era uma casa que foi pensada e projetada não por qualquer arquiteto, não por qualquer engenheiro, mas sim pensada, projetada, idealizada, objetivada pela pessoa do nosso próprio Deus. Deus sempre pensou em um local onde o seu povo pudesse se reunir e nesta reunião ele pudesse se fazer presente com o seu povo. Nós vemos isso desde o Gênesis, onde o Senhor, a Bíblia diz que desde a viração do dia, caminhava junto com o homem, e nesta comunhão, neste andar, neste caminhar durante a viração do dia, a Bíblia diz que o Senhor conversava com Adão, falava com Adão, e imagino que o teor da conversa era dos melhores, não é? Claro, pois estava falando com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que a história vai passando e Deus, no intuito de manter a comunhão com o homem, manter a estrutura de comunhão com o homem, manter a unidade com a humanidade, a unidade com os homens, a Bíblia fala de que vai se desenvolvendo no povo de Israel a necessidade de estar perto do nosso Deus. Inicialmente, eles fazem os sacrifícios, fazem a adoração, fazem o momento de adoração em tendas, em locais que eram montados e poderiam ser removidos e levados para diversos lugares, como é o caso do povo de Israel no deserto. E a Bíblia fala que Deus se revelava nestes locais. A Bíblia mostra também de que o local onde Deus se utilizava para
fazer a demonstração do seu poder a Israel e à humanidade, era onde a humanidade escolhida por ele, ou parte da humanidade escolhida por ele estava, que era justamente a nação de Israel, nessas tendas, muitas vezes nos montes, aonde Deus, por exemplo, se revelou no monte, na terra de Sinai, e Deus demonstra o seu poder, Deus demonstra a vontade de estar perto de nós, e perto de nós justamente em um local onde ele pudesse se revelar. As coisas vão se desenvolvendo e Deus vai orientando que esta tenda seja montada, esta tenda seja construída, esta tenda vai tomando forma, Deus vai dando as medidas, Deus vai dando o tecido, Deus vai dando as cores, Deus vai dando tudo isso, e aos poucos isso vai se desenvolvendo, a ponto de chegarmos em Êxodo, os irmãos vão ver isso, Levítico vão ver isso, principalmente no Pentateuco, ao ponto de chegarmos em um momento onde a gente tem a tenda chamada tenda da congregação, o local onde Deus se revelava e aonde nesta tenda era montado o tabernáculo, o princípio do tabernáculo ali naquele lugar. E neste tabernáculo existiam diversas partes, o átrio posterior, externo, a parte externa, e eles entravam por aquela tenda e passavam pelas cortinas e acessavam um local chamado santo, e uma vez por ano o sumo sacerdote, ele se apresentava ao Senhor os sacrifícios em prol dos pecados do povo, e ele apresentava não no lugar santo, mas em um local onde ele tinha dentro deste lugar santo, que era chamado o lugar santíssimo, ou também conhecido como Santo dos Santos. Este local era um local conhecido por causa do Senhor. Por que por causa do Senhor? Porque era onde Deus se manifestava. Deus disse que assim ia fazer, que ele ia se manifestar através deste sacrifício, onde ele ia se mostrar, ia mostrar o seu poder, ia mostrar a sua glória. Tanto é que no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, não existia vela, não existia um local para alumiar. Por quê? Porque o único momento em que aquele local era alumiado era no momento em que o sumo sacerdote ia prestar o sacrifício, e quando ele prestava o sacrifício, o Senhor aceitava e o Senhor recebia aquele sacrifício na sua casa. A Bíblia diz que ele se manifestava naquele lugar, a sua glória era revelada, o seu poder era demonstrado, e a presença do Deus dos exércitos, do Deus de Israel, se fazia manifestar naquele lugar chamado Santo dos Santos. Tanto é que você vai ver em Êxodo, no capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 em diante, de que Moisés, quando ele se apresenta naquela tenda, na tenda da congregação, ele vai entrando naquele lugar. A Bíblia fala de que a revelação de Deus, ela se toma, ela se manifesta de uma maneira tão grande, tão forte, tão poderosa, tão intensa, de que quando Moisés ele entra, ele sai. Quando ele sai, as pessoas dizem: Moisés, se afasta da gente, Moisés. Por quê? Porque a gente não consegue olhar para o teu rosto está brilhando demais, Moisés. Isso é a glória de Deus se manifestando na casa e dentro do meio do povo de Israel. É para isso que Deus pensou, é para isso que Deus intentou uma casa, é para que ele pudesse se manifestar no meio do povo, no meio da nação, é para que ele pudesse reatar os laços que haviam sido desligados, cortados, tirados pelo pecado do povo, pelo pecado da humanidade. Deus sempre intentou, Deus sempre quis voltar a ter uma ligação com o povo. Deus sempre quis voltar a ter uma ligação com a humanidade, e essa ligação naquele momento era feita através da casa do Senhor. A Bíblia vai dizer de que a coisa vai ficando tão séria, de que Davi, talvez o maior rei de Israel, na perspectiva humana falando, claro, o maior rei, claro, é o Messias, mas do ponto de vista humano, o maior rei de Israel, sem dúvida alguma, tenha sido o rei Davi. E a Bíblia diz de que Davi ele se incomoda com a casa do Senhor sendo, a arca do Senhor sendo colocada, a presença de Deus se manifestando no meio de dentro. E a Bíblia fala de que ele vai e pede a Deus, ele fala, ele entende, ele projeta, ele pensa, ele diz: eu vou construir um templo, já que a tenda é um local muito
está, eu vou construir um templo, eu vou erigir um templo, já que a gente tem dinheiro, aqui a gente tem condições, eu vou fazer isso. E a Bíblia diz que Deus manda avisar Davi, olha, em outras palavras, né, me permita conjecturar, a ideia é boa, agora tu não vai fazer isso, porque a tua mão tem sangue, Davi, tu és homem de guerra, eu te escolhi para ser meu guerreiro, tu és meu guerreiro, tu és homem de Deus, tu estás para batalhar as batalhas do Senhor, conforme Abigail disse, é o próprio Davi, tu estás para batalhar as batalhas das guerras do Senhor. Agora, para construir o templo tu não vai, agora quem vai ser da tua descendência, da tua linhagem, vai construir o templo e vai levantar. A Bíblia diz, e no primeiro livro das Crônicas, de que Salomão, filho de Davi, assume o trono, e quando ele assume o trono, ele pensa, eu vou colocar a cabo o projeto do meu pai, que na realidade não era o projeto do pai dele, mas era o projeto de Deus, que inicialmente pensou em estar presente no meio do povo, junto com o povo, em comunhão com o povo. Aí a Bíblia diz que vai lá Salomão e pensa, eu vou construir o templo, como é que eu vou projetar esse templo? Aí ele sai projetando, pegando as melhores madeiras, pegando os melhores materiais, pegando a melhor liga, o melhor projeto, o melhor arquiteto, o melhor construtor, o melhor de tudo que tinha para construir o templo do Senhor. E veja aí, por favor, abra a sua Bíblia aqui esta noite, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Veja aí, por favor, o versículo de número 1. Veja o capítulo número 6, versículo número 40 primeiro, e depois a gente vai para 7:1. Aí a Bíblia diz o seguinte, segundo Crônicas, capítulo número 6, versículo número 40, e depois o 7 e o 1. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Veja o 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu o quê? Fogo de onde? Do céu. E fez o quê? O quê? O holocausto e os? E o quê? A glória do Senhor encheu a casa. Glória a Deus. Se fosse você, eu vou levantar a minha mão e glorificar o nome de Deus. Versículo 2 diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, e os filhos de Israel, vendo descer o fogo, a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salomão intenta colocar a cabo o projeto do seu pai, que era o projeto de Deus na realidade, e ele constrói aquele templo, ele constrói aquela casa. Deus dá tempos de paz a Israel no reinado de Salomão, e Salomão consegue construir aquele templo que é conhecido historicamente como uma das 7 maravilhas da humanidade antiga, o templo de Salomão. A coisa era tão bonita, a coisa era tão profunda, a coisa era tão bem colocada que as pessoas consideraram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Daquela época, o templo de Salomão ficou conhecido, é conhecido por pessoas que não são crentes, pelos judeus, por outras religiões, todos conhecem o templo de Salomão. Mas me permita dizer uma coisa aqui esta noite. As belezas do templo, tudo que o templo tinha, tudo que o templo conquistava, o garbo do templo, a beleza do templo, a construção do templo, a arquitetura do templo, isto ainda não era o objetivo de Deus. E qual é o objetivo de Deus, irmão? O objetivo de Deus está justamente no capítulo número 7 e no versículo de número 1. Porque a ideia era que algo abarcasse a presença de Deus dentro e estivesse muito bonito, muito bem organizado, muito bem estruturado. Parabéns, era exatamente esta ideia, porque tem que ser assim mesmo de fato. Mas o que mais importa aqui dentro desse templo, dessa 7ª maravilha da humanidade, do mundo antigo, não era a beleza externa dele, não era a arquitetura, não era o que era projetado dentro dele, mas sim o que aconteceu no versículo de número 1 do capítulo número 7. E o que foi? Foi o que a gente leu. Foi que quando Salomão termina de orar, quando ele diz o amém, a Bíblia diz
tão forte, como diz o João. A coisa foi tão forte que o povo não conseguia nem ficar de pé. Foi a glória de Deus. E Deus estava dizendo com isso: olha, eu não estou aqui por causa da construção do mundo. Eu estou aqui por causa de vocês. É mesmo. A ideia aqui era ele estar tão junto com a humanidade, que as pessoas sentissem a sua presença e não conseguissem nem ficar de pé, prostradas a E este tempo vai se desenvolvendo, vai tomando forma, o tempo vai passando. Acontece que depois das profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, somente depois da de Jeremias, Jerusalém é invadida. O templo, esta glória aqui, este templo suntuoso, ele foi destruído em uma dessas invasões. Tanto é que você vai ver um relato de Ageu profetizando, dizendo aquele texto tão conhecido: a glória da segunda será maior do que a primeira. Ageu profetizava aquilo dali em um contexto de que o templo de Salomão havia sido destruído e o templo que havia sido erigido não tinha tanto chamativo, não era tão suntuoso quanto o primeiro templo. E as pessoas estavam dizendo: olha, esse templo daqui é muito pequeno, esse templo daqui é muito fraco, esse templo daqui está muito aquém daquele primeiro templo. E Deus diz mais uma vez: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque eu não estou aqui, novamente repito, e era isso que Deus queria dizer durante todo o percurso da humanidade aqui: eu não estou aqui por causa da construção de vocês, eu estou aqui por causa de vocês, eu estou aqui por causa do povo, eu estou aqui por causa da nação que eu escolhi para revelar a minha glória. E aí você vai ver, depois de passado o período do silêncio interbíblico, 400 anos depois, a Bíblia fala de que surge um homem em Nazaré, nascido de uma virgem. E este homem, nascido de uma virgem, haveria de nascer para salvar a humanidade. A Bíblia diz de que este homem, conhecido como Jesus de Nazaré, vai dizer no capítulo número 19 de Lucas, de que quando ele estava dentro do templo que já não tinha mais aquela glória, mas que o povo estava indo para lá, a coisa havia tomado uma proporção tão grande que a Bíblia fala que Jesus diz: olha, vocês converteram a minha casa em covil de raposas. Jesus vai bater forte, porque a casa dele, a casa em que ele se revelava, a casa em que ele se mostrava, havia se corrompido. Os judeus e fariseus daquela época haviam corrompido a sociedade com sua hipocrisia, com seu pecado, com seu afastamento de Deus. O cenário era o pior possível de calamidade social, pública e principalmente espiritual. As pessoas não buscavam mais a Deus, as pessoas não estavam mais lá no templo por causa da presença de Deus, estavam por uma formalidade. Era mera hipocrisia, era mera formalidade, era mero legalismo. As pessoas estavam lá porque sonham, porque queriam cumprir uma lei que já estava relegada ao passado, e Jesus havia vindo justamente para mostrar de que a presença de Deus agora não ia mais ser relegada ao templo, a coisa construída, a coisa que estava feita pela mão dos homens. Jesus decidiu fazer diferente. Jesus inaugurou um período diferente da casa de oração. Jesus inaugurou um período diferente da casa do Senhor. Sabe quem
adoração. Sabe quem é que ia ser o centro dos milagres? Sabe onde é que ia descer o fogo? Onde ia descer a graça? Onde ia descer a glória? Agora Jesus estava dizendo: olha, eu não vou mais me utilizar de toda a construção física. A construção física vai ser derribada, Jerusalém vai ser destruída, mas eu vou. Jesus vai dizer no capítulo número 14: eu vou para o meu Pai construir uma casa para vocês, mas eu vou deixar um Consolador. O Consolador vai vir. E aonde é que ele vai ficar, Jesus? Qual é o templo que ele vai ficar? Qual é a casa de oração dele? A casa de oração é eu e você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você é casa de oração, você é casa de adoração, você é local de manifestação de milagre, você é local de manifestação do poder de Deus. Quem é local de manifestação do poder de Deus aqui? Levanta a mão e dá glória para Jesus. Dá glória para Jesus aqui esta noite, porque você é local de manifestação da glória de Deus. Você é a manifestação da glória. Você é a manifestação do poder de Deus. E eu quero dizer ainda mais a questão de talvez alguém tenha dito para pessoas que chegaram aqui esta noite: você não vai dar em nada. Mentira de Satanás. Porque Jesus lhe fez casa. E lhe fez casa para habitar dentro de você. Ele está morando aí dentro de você. Esse poder que você está sentindo é o Espírito Santo movendo para cima e para baixo. Dentro de você, mostrando a glória dele. Essa graça que a gente está sentindo desde o começo. Eu fazer minhas as palavras do pastor Manassés anteriormente. Esse sentimento, quando eu entrei aqui, que eu estava sentindo que o negócio está diferente, um negócio gostoso de cultuar. Sabe o que era? É porque eu e você, a gente é casa. E por a gente ser casa, Jesus faz o que quiser dentro da gente. Jesus anda por onde ele quiser dentro da gente. Ele vai na mente, vai no coração, vai na alma, vai no espírito, vai na ajuda, vai na medula, vai nos pensamentos, vai nas intenções do coração. Vai entrando, vai dominando e vai fazendo a glória dele acontecer. Hoje já foi dito aqui, é noite de resposta. E Jesus vai dar a resposta através da tua história e da tua vida, diz o Senhor aqui esta noite. Eu vou dar a resposta através da glória que eu vou manifestar na tua vida e na tua casa, diz o Senhor, porque eu entro na tua casa, entro no teu coração, entro na tua alma, sou eu que vou movendo, sou eu que vou operando. Você é a graça de Deus. Você é a casa do Senhor. Você é local de manifestação da glória de Deus. Satanás tenta tirar você da presença, porque ele sabe que você é local de manifestação da glória. Ele quer macular o lugar, ele quer sujar, ele quer destruir, porque ele não aguenta ver quando Deus começa a manifestar a presença dele através da tua vida. Você abre a boca, Jesus usa. Aí você abre os olhos, Jesus usa. Você levanta a mão, Jesus manifesta a glória. Você está andando, Jesus está dizendo: vai, é por isso que ele tenta te destruir, oh glória. É por isso que ele tenta te derrubar. Mas esta noite, em nome de Jesus, que as artimanhas de Satanás contra a casa de Deus seja derribada. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Fecha teus olhos agora no nome de Jesus aqui esta noite. O aniversário do tempo também é local de batismo do Espírito Santo. Também é local de cura aqui esta noite. Abre a boca para glorificar o nome de Jesus. Receba renovo agora. O Espírito Santo está soprando aqui esta noite. Tem renovo de Deus descendo.
na tua casa nesta noite. Deixa ele dar a volta. Por isso que ele se levantar para essa igreja. Por isso que ele faz de tudo para se levantar. Casa do Senhor. Você pensa, Senhor, eu vou subir, eu vou ser destruído, eu vou perecer, eu vou me acabar. Não é assim que você diz. Não é assim que você fala, eu vou ser destruído, Senhor, eu não vou aguentar. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: tu és minha casa, sou eu quem tenho te edificado, sou eu quem tenho te construído, sou eu quem tenho te levantado, sou eu quem tenho te dado firmeza, sou eu quem tenho protegido as tuas entradas. Porta e tenho dito: diga a ele que não entre. É um brau de fogo ao redor. Um brau de fogo. Muro de fogo. Muro de fogo ao redor. Satanás lança a seta dele para do muro de fogo de Jeová. Alegre na presença do Senhor. Volte para casa renovada e cheia. Saiba que durante todo este ano quem te protegeu foi o Senhor. E Ele diz a ti esta noite: permaneça fiel, porque eu vou continuar levantando as minhas muralhas e protegendo a minha casa, diz o Senhor. Vocês podem me convidar. Tem alguém para Jesus aqui esta noite? Tem alguém aqui que as barreiras
Comunicação, a União de Adolescentes, a irmã Márcia, serva do Senhor, Diácono Rodolfo, e todos os adolescentes aqui, em nome de Jesus. Palavra de gratidão também ao PROAT da igreja, na véspera da nossa irmã Catiúcia, serva do Senhor, que estava muito enfermo durante esta semana, mas o Senhor tem ajudado a sua filha, como também ao Diácono Cristiano, servo do Senhor. Irmãos, a comissão do Círculo de Oração, nossa irmã Sâmia, nossa irmã Tânia, nossa irmã Léia e as demais irmãs que cooperam, mãe Inês está aqui, é a esposa do irmão Rosemar, que estão aqui presentes todas as quartas-feiras. Quero agradecer a oração e a cooperação no trabalho do Senhor, né? Os cordeireiros de Cristo, né, que estão aqui, eu gosto de dizer que quando os cordeireiros estão aqui orando no grupo de oração na quarta-feira, é uma bênção, né? A irmã Lígia, a irmã Elisângela, a irmã Heriberto e todas as irmãs que cooperam no grupo do Cordeireiro de Cristo, em nome de Jesus. As palavras do dominical, a pessoa do pastor Jackson, Diácono Silvio, também que é o vice-dirigente, os demais obreiros, irmãos, obreiros aqui desta igreja de ensino a bênção, diáconos, auxiliares de trabalho, cooperadores. Os irmãos sabem que a congregação é muito grande, tem muito trabalho, irmãos, durante esta semana. E se não fosse o corpo de obreiros aqui desta igreja, abrindo o templo, a manutenção dos ar-condicionados, que tem sido tudo durante quase toda a semana, e sempre tem se disponibilizado obreiros aqui para abrir a congregação, ficar uma parte do tempo, diáconos, obreiros, como também, enquanto nós estamos aqui cultuando, há obreiros aqui na parte do estacionamento, irmãos, que reservam um pouco do seu corpo para estar ali, e o Senhor tem abençoado também o servo do Senhor que ali estão, como os servos do Senhor que estão aqui nesta igreja. Em suma, irmãos, a direção da campanha evangelizadora, amém, meus irmãos? Se não é a evangelizadora que evangeliza, irmãos, né? A igreja ela não tem obreiros e servos do Senhor para que cooperarem trabalhando nos órgãos. Tem a irmã Elaide Jane, nossa irmã Débora, nossa irmã Valdene, né? Todos os irmãos, a Bissadai, que aqui também os servos do Senhor jovens aqui da congregação, a pessoa do Diácono Silvio e outros que cooperam mais junto a ele. Em suma, toda a igreja, todos os irmãos aqui da congregação em Casa Amarela, o meu muito obrigado por tudo, em nome do nosso